Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de luz. Então, hoje começaremos com a leitura da Márcia, né, sobre a água fluidificada, para que todos consigam entender melhor o processo. Por gentileza, Marcinha. Boa noite. Boa noite. Bom, em todas as nossas reuniões a gente tem citado, né, sobre a aguinha que está lá na entrada, nas garrafinhas são higienizadas, aguinha fluidificada. Então, quem não trouxe a sua aguinha, quiser levar uma garrafinha de luz para casa, pode levar. Se lembrar de trazer na próxima quarta, né? Traga, se não trouxer, vai ter água. Se quiser só tomar um copinho, também levar um jarrinho de água fluidificada. E a gente vai falar aqui todas essas nossas explicações, o conteúdo que a gente traz, vem de livros da doutrina espírita, né, ou revistas. Então, aqui sobre a água fluidificada foi tirada do Reformador, que foi em fevereiro de 1951, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, a água fluidificada. E quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Mateus 10:42. Meus amigos, quando Jesus se referiu à bênção do copo da água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é um dos corpos mais simples e receptíveis à terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação, de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rugativa que flui do ninho da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar ao outrem ou a si mesmo, bastam a boa vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência, a benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de zonas enfermicas.
enfermiças, desculpe. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na ajuda de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do corpo de água pura abençoado nos céus. Isso eu acho que nos ensina que todos podemos frutificar nossa água, né? E a gente só quer trazer a nossa aguinha e ser frutificada aqui. Podemos começar a fazer em casa também. Muito lindo, obrigada, Márcia. Bom, gente, então hoje nós temos novamente a nossa cantoria para começarmos aqui antes da nossa prece inicial. E eu vou declamar aqui, então a música de hoje é Quanta Luz, de Semira Pinto. 30 anos? Oh, gente, esqueci dos 30 anos, todo mundo sabe, até a nossa palestrante dos 30 anos nessa Casa de Luz, né? E convidamos todos para estarem com alegria aqui conosco, que é um momento realmente lindo, e também falar, mais uma vez lembrar os irmãos que temos o nosso programa Entre Dois Mundos, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Após este programa, temos o Evangelho no Lar, que vai das 21 horas às 21h20. Somos precisos nos horários, né? E o programa Entre Dois Mundos, então, é pela Rádio Web Recordações, no www.recordações.com.br. Temos o app da rádio, que a Lise pode passar, se alguém precisar. A Lise tem, né, Lise? Então, ela passa, que daí esse eu não gravei o link. Então, vamos lá. Quanta luz, Semira Pinto. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Temos toda essa luz conosco. Talvez não enxergamos. E como a gente diz, né? Brilhe a vossa luz. Ó. Jesus já disse para fazermos brilhar a nossa luz. São muitas luzes juntos. Então convido as coralistas da luz, as cantoras, né, da luz, para cantar junto conosco a música Quanta Luz. Descendo sobre nós, vibrando
pedimos agora os irmãos para que, com toda essa luz, com toda essa vibração, nesta casa maravilhosa, no caminho da luz que todos estamos, possamos fechar os nossos olhos, nos harmonizarmos para fazer a oração de abertura, agradecendo a espiritualidade amiga em primeiro lugar a Deus, ao nosso Mestre Jesus. E faremos a oração que o Pai, que Jesus ensinou, mas a oração do Pai Nosso por Emmanuel. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Então, hoje temos a nossa palestrante, a Raquel Bittencourt, de Araranguá, que traz esse seguinte tema para nós, a prece. Então, convidamos a palestrante, possa Boa noite a todos. Como é bom estar aqui nesse ambiente com tanta luz. Vocês nem sabem quanto vocês me presenteiam com música, porque eu amo música. Então chegar aqui e dizer, essa musiquinha é tudo de bom. Bom, eu escolhi para falar hoje sobre prece. Parece que a gente não precisa falar sobre prece, porque todo mundo sabe fazer uma oração, né? Mas será que de fato a gente sabe como fazer uma oração? Será que de fato nós sabemos? Claro, né, que a gente aprende com a doutrina espírita que não existe uma forma correta. Não existe assim um padrão, né? Uma oração tem que ter tantas letrinhas, tem que ser falada, entoada dessa forma. Não é isso que eu quero dizer. Mas existem sim alguns requisitos, digamos assim, que a gente precisa prestar atenção para que a nossa prece ela tenha mais eficácia, digamos assim. E aí, enquanto eu escutava ela falando ali da água fluidificada, eu disse, nossa, todos nós podemos fluidificar a nossa água. Que bênção! Mas daí sabe o que eu lembrei? Vocês sabem quanto por cento de água tem no corpo humano? 70% de água. Aí eu me dei conta que nós podemos nos fluidificar. Como? Através da nossa oração. Olha que mágica, que bênção, né? Desse nosso Deus bom e justo, misericordioso, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo é perfeito nesse universo. Nós é que não aproveitamos os recursos que nós temos na nossa mão. Eu nunca tinha parado para pensar que nós somos água e que nós podemos nos fluidificar. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Em algum momento da vida de vocês? Eu não. Então já começa aqui, né? Que a gente, olha só, o que a gente veio falar hoje. E aí, a gente precisa entender o que é prece. Vamos falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema. Na verdade, eu já vim falar desse tema aqui acho que umas 2 vezes. Lá em 2018, lá em 2019, mas para mim falar de prece é muito importante. Porque todos nós precisamos a todo momento da prece. E a prece é um recurso
recurso tão fácil que está ao nosso alcance, e é um recurso tão poderoso nesse nosso processo evolutivo, que nós não temos noção do quanto a prece pode auxiliar no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos em busca do melhoramento. A gente às vezes para e diz, às vezes dorme no meio da oração, mas a prece é o recurso que nós temos para nos conectar com o nosso Pai Celestial. É a nossa forma de pedir auxílio, é a nossa forma de melhorar a nossa vibração, é a nossa forma de refletir sobre nós mesmos. É tão fácil e a gente não utiliza esse recurso tão maravilhoso que nós temos ao nosso alcance. Por que falar de prece, então? Porque todos nós precisamos muito de oração a todo instante. O mundo precisa de oração. Nós estamos agora enfrentando aí, essas guerras. Nós viemos de uma pandemia que trouxe muito caos para todos nós. Trouxe evolução, trouxe mudanças, mas ao mesmo tempo, Divaldo fala sobre essa guerra do Hamas e ele fala que nós estamos nesse processo de transformação, de provas e expiações, porque nós estamos no plano de provas e expiações, indo para um plano de regeneração, um planeta melhor. Então, muitas vezes, Deus, a espiritualidade de Deus vai nos empurrar. Vocês não estão indo por bem, vocês vão ter que sofrer um pouquinho. Então, não deu o Covid, já esqueceram do Covid, lá vem a guerra. E se a gente não vibrar positivamente, fluidificando cada um a si mesmo, nós estaremos contribuindo para a guerra. Por que nós estaremos contribuindo para a guerra? Porque, dentre vários ensinamentos que estão no Evangelho, que estão no Livro dos Espíritos, existe a tal palavrinha do fluido cósmico universal, que é essa substância que ocupa todos os espaços, que está em todos os seres criados no universo. Tudo tem um fluido cósmico universal. Isso significa que nós todos nos conectamos. Onde quer que a gente esteja, a gente se conecta. E esse fluido cósmico universal, ele é movimentado através da nossa vontade. É a nossa vontade que vai impulsionar esse. E aí, só ressaltando que a própria ciência quântica, que é o que estuda as menores partículas, que estuda o que é mais, minucioso assim, ela já descobriu que não existe vazio no universo. Quer dizer, ela está trazendo a comprovação do que está lá no Evangelho, do que está lá no Livro dos Espíritos, há 1800, agora já vem se descobrindo que não existe vazio. Eles não conseguem ainda explicar ou não denominaram o que é essa matéria, mas que existe algo em tudo, existe, que é o fluido cósmico universal. Então, se todos nós estamos conectados, nós precisamos lembrar que esse fluido vai se movimentar pela nossa vontade, tanto a vontade para o bem, quanto a vontade para o mal. Aí entra o orar e vigiar. A importância de nós orarmos e vigiarmos, para não cair em tentação. Por quê? Porque o Espírito está aqui buscando, nós estamos buscando a nossa evolução, mas nós estamos num planeta material, e aí a carne é fraca, a gente acaba sucumbindo. Quando a gente combina lá em cima que vai descer, eu vou descer e vou ser um ser iluminado, vou chegar lá e vou fazer tudo que eu posso para evoluir. E chega aqui, a gente cai na matéria e esquece tudo o que se propôs. E muitas coisas a gente vai deixar sem fazer porque somos seres imperfeitos em busca do melhoramento. Mas nós temos a possibilidade de nos transformar sempre. Deus nos dá essa possibilidade. Voltando só um pouquinho, tem alguém aqui que é a primeira vez que vem na casa? Não? Então todos eles estão familiarizados com os princípios da doutrina, que é a crença em um Deus bom e justo, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, a comunicabilidade com os espíritos. Eu sempre vou esquecer agora não vou lembrar, mas enfim, a gente precisa entender aqui a bondade e justiça de Deus. Cremos em um Deus bom e justo, sabemos que as nossas encarnações somos seres, a imortalidade da alma,
Enquanto espíritos, somos seres eternos. Então, nós trazemos conosco para cá a bagagem de tudo que nós já fizemos em outras encarnações. Muitas vezes nós vamos chegar aqui nesse plano e vamos passar por muitas dificuldades, porque é um plano de evolução. Nós estamos num caminhar lá embaixo, né? O plano de regeneração está lá embaixo, segundo grau da escala evolutiva. Então, a gente é pouco evoluído ainda. Então, nós vamos chegar aqui e vamos acabar nos sofrendo, porque Santo Agostinho também coloca para nós: haverá pranto e ranger de dentes. A doutrina espírita nos ensina que através do sofrimento nós vamos evoluindo. Muitas vezes nós questionamos quando as coisas ficam difíceis. Nossa, mas por que Deus mandou isso para mim? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que eu estou sofrendo? Eu não mereço. Mas eu creio num Deus bom e justo. E quando eu compreendo que a minha existência não é só essa, que tem muito lá para trás que eu já devo ter feito, que nada do que eu vou passar aqui, aí entra a lei de causa e efeito, nada do que eu vou viver hoje é em vão. Tudo que for para nós passarmos, nós iremos passar. Então não adianta rezar. As pessoas podem perguntar assim: então eu vou pedir para Deus alguma coisa, porque a prece serve para pedir, para louvar e para agradecer. É para isso que a gente usa a prece. Isso está lá na pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? É um ato de adoração, né? Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele. Foi como eu falei no começo: quando a gente ora, nós nos conectamos com o nosso Pai Celestial. Então nós vamos aqui de baixo para cima, nós vamos nos melhorando um pouquinho nas vibrações. Então, a prece serve para louvar, pedir e agradecer. Mas muitas vezes nós só reclamamos por não compreender a bondade e a justiça de Deus. Por esquecer que somos seres eternos, que temos uma bagagem que vem com a gente de outros tempos. Vai saber o que a gente foi lá atrás. Hoje eu sou uma pessoa do bem. Mas e o que eu fui lá na outra encarnação? E o que eu fiz outras pessoas sofrerem lá? Então, tudo que a gente precisa passar, de alguma forma vai chegar pra gente. Por que a prece ela nos auxilia? Por que ela é tão importante? Está lá no Livro dos Espíritos, tem lá falando sobre a importância da prece. Na pergunta 660 pergunta: a prece torna o homem melhor? A prece tem a possibilidade de tornar o homem melhor? E a espiritualidade responde assim que sim. Ela pode tornar o homem melhor. Por quê? Porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, desde que essa prece seja feita com sinceridade. E aí a gente volta um pouquinho lá para lembrar do capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis, que ele fala: quando orar, não faz como os hipócritas, né, que estão lá mostrando para todo mundo, fazendo uma oração bonita. Não, recolha-se ao teu quarto, à tua casa, fecha a porta e ora. Mas o que é essa porta que ele manda fechar? Não é a porta do quarto. É nós nos recolhermos em nós mesmos. É nós percebermos que muitas coisas, e eu aprendendo, eu falei que eu venho falando de prece desde 2018, hoje eu aprendi mais coisas. Que o movimento da prece é nós nos melhorarmos. É nós olharmos para nós mesmos e ver o que eu preciso, como eu posso lidar com essa situação, o que eu posso transformar em mim para suportar essa dificuldade que a vida me trouxe. Porque se a gente pensar no Deus bom e justo, Ele sempre vai nos conduzir. Basta que a gente olhe para dentro de nós mesmos, a gente peça com sinceridade para que a espiritualidade nos auxilie. Muitas vezes a gente está lá num desespero, numa tristeza, não dá conta de nada, daí tu só diz assim: oh Deus, por favor, me ajuda, porque não está legal. Eu não estou me sentindo bem, está difícil. E as coisas vão se ajeitando. Mas, como diz aqui no capítulo, pedi e obtereis. Primeiro eu peço, depois eu ganho. Então não adianta as pessoas, até no próprio Evangelho, falar: então não preciso rezar, porque já que Deus sabe da minha vida toda o que eu preciso passar, Ele já sabe que eu não preciso rezar.
Mas só que o nosso movimento, nós somos seres ativos. Ninguém vai ficar parado e as coisas vão se transformar. Não! Cada um tem que fazer por si. Cada um tem que se movimentar de dentro para fora para que as coisas aconteçam na sua vida. Tem uma piadinha, né, que fala assim que o cara que, Deus me ajuda, por favor, eu preciso ganhar na loteria, Deus me ajuda, daí Deus olha assim, meu filho, mas pelo menos compra o bilhete. A vida é assim, a gente quer que Deus nos ajude, mas o que a gente está fazendo para ser ajudado? Como a gente tem se comportado? O que a gente tem feito nesse movimento evolutivo? Quando a gente se encontra muito perdido, vamos lembrar que a gente tem um recurso maravilhoso. É só fecha a porta, respira, se conecta com Deus e seja sincero. Se o nosso sentimento for ruim, tudo bem. A gente não precisa mentir para Deus que a gente é bonzinho. Porque Deus enxerga tudo. Na verdade, a gente está mentindo para nós mesmos quando a gente diz, não, Deus, está tudo certo, eu perdoo todo mundo, mas lá dentro, nosso coração está odiando. Então, o que é uma prece sincera? É quando nós nos limpamos desses sentimentos ruins, nós agimos com humildade, porque a gente precisa ser humilde também para reconhecer que algo não está legal em nós. E está tudo bem se nós lembrarmos que somos seres imperfeitos. Mas, como diz na doutrina, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para não sucumbir às suas más tendências. Má tendência todos nós temos? Ou tem algum ser de luz aqui que é perfeito? Deve ter, né? Os que já se foram talvez já não são mais tanto como nós, mas a gente ainda está precisando de muito caminho aí. Então, vamos olhar para aquilo que a gente pode melhorar e lembrar que a gente pode utilizar esse recurso maravilhoso que nós temos de comunicação com a espiritualidade, que é a prece, que é a oração bem sentida, com o coração limpo, com pureza, com humildade. E quando eu falei de lembrar das reencarnações, é porque muitas vezes a gente vai pedir assim, Deus, eu não quero sofrer, por favor, Deus. Tira esse sofrimento da minha vida. Eu não mereço. Nem sempre Deus vai, a maioria das vezes ele não vai atender aquilo do jeito que a gente quer, mas ele vai fazer aquilo que precisa ser feito para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento. A gente não diz lá no final do Pai Nosso, seja feita a tua vontade? E daí quando é feita a vontade dele, eu vou questionar, vou me revoltar? Então eu não acredito que Deus é bom e justo. E aí tem uma outra coisa também, né, que a gente sempre fala, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu acredito em Deus. E aí eu comecei a pensar, não, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé. Mas será que de fato a gente confia na bondade e justiça dele? Porque se a gente confia, a gente entrega a vida. A gente sabe que tudo que vai acontecer é porque Deus é bom e justo. Não é? Vocês já pararam para pensar se de fato vocês confiam na bondade de Deus? Fica a reflexão. Fé a gente tem, é uma sementinha que a gente já nasce com ela. Cabe a cada um de nós e também fazendo com que ela, trabalhando para que essa florzinha da fé, assim como o amor, venha frutificar na nossa vida. Mas que nós já nascemos com isso, sim. Agora, confiar de fato na bondade divina, será que confiamos? Se a gente de fato confiar na bondade divina, gente, a vida fica tão leve, a vida fica tão diferente. Lembrando, claro, que eu falei antes, que nós somos seres ativos. Não é só confiar que Deus vai fazer tudo pela gente e que a bondade dele está aí. Não. Pede, busca e acha. Pede e obtém. Primeiro a gente vai, depois vem. Primeiro a gente faz, depois Deus retribui. De que forma a gente pode adorar a Deus? Eu falei que orar é uma forma também de adoração a Deus. De que forma a gente pode adorar a Deus? Através do amor, através das nossas boas ações, através do nosso melhoramento. Isso é um ato de adoração a Deus. Fazendo a caridade, né? As boas ações são sempre muito importantes. E aí lá na pergunta 660,
Tem uma colocação que é o que eu disse, não falei isso ainda. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Orar, como eu comentei antes, com o coração limpo, né? Palavras sinceras. Não precisa eu decorar uma prece imensa. Não, é dizer, Deus, por favor, me ajuda, tá difícil. Deus, obrigado, eu consegui. Meu anjo da guarda me conduz para que eu tome as melhores escolhas, para que eu tenha sabedoria. Tem horário? Não. Tem forma? Eu preciso me ajoelhar? Não, cada um vai fazer aquilo da forma como se sente melhor. Quer sentar na beira de uma lagoa, botar o pé dentro d'água e fazer uma oração? Faça. Quer sentar no teu quartinho, botar a mão, ajoelhar? Faça. Mas faz com o coração. Limpa o teu coração e seja sincero com Deus. Essa é a melhor oração. Pode ser uma palavra. Obrigado, meu Deus, pelo dia que... Uma palavra, não, eu falei uma frase, né? Obrigado, Deus, pelo dia que amanhece, pelo ar que eu respiro. A gente lembra de agradecer o ar? Só quando ele falta. Aí a gente vai no trabalho. Enquanto a gente está respirando bem, a gente esquece. E vocês sabiam que a respiração é a única coisa que a gente consegue controlar? Diz que tem técnica de relaxamento e respiração, que é o que tu vai controlar, né? Pode respirar rápido, devagar, tu controla. Então vamos usar também esse recurso a nosso favor, para nos equilibrar. Então, a ação da prece, ela é explicada pelo Espiritismo, como eu falei, pela questão do pensamento. A nossa oração ela não precisa ser falada, ela pode ser só pensada, porque os espíritos, vocês sabem, que se comunicam, né, por telepatia. Então, se o nosso pensamento for bem forte, lembra que eu falei que o fluido cósmico se movimenta com vontade? Se a nossa vontade for muito forte, ela não tem limite. É diferente do som, o som tem limite, o pensamento voa. O pensamento vai e voa, não é? Então, cuidar do nosso pensamento. Quando eu falei aqui dessa frasezinha, né, o essencial não é orar muito, mas orar bem, que está lá na pergunta 660A, prestar atenção no ora e labora, né? Reza, mas faz alguma coisa por ti. O outro, busca o teu melhoramento. Utiliza o recurso da prece para fluidificar a água que tem em nós mesmos. Porque vocês sabem, né? Tem uma pesquisa científica, já que tu falou da água, um chinês, um japonês fez uma pesquisa sobre o cristal da água. E aí ele coloca aquele cristal de água sobre a voz de Hitler, uma música maravilhosa de Beethoven, e em cada vibração o cristal se modifica. Assim somos nós. Se a gente se conecta com coisas que não são do bem, a gente se desestabiliza, porque a gente é água, né? Então, quando a gente busca o recurso da oração para ir além, a gente consegue se fluidificar. Eu vou usar mais o recurso da fluidificação individual agora. Depois dessa eu vou usar mais. Então, é importante a gente lembrar que a prece agradável a Deus é aquela que é ditada pelo coração. Porque para Deus não vale o formato, o que vale é a intenção, é o que sai do nosso coração puro, é o que sai com sinceridade. É agradável a Deus quando é dita com fé, com fervor. Então, já sabemos que não precisa orar muito, né? Mas com sabedoria e com sinceridade. E eu falei lá no começo a questão da nossa revolta com Deus, muitas vezes pelas dificuldades que vem na vida. Então eu vou dividir com vocês uma historinha que eu trago lá da minha infância, num livrinho do Espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Aqui ele fala do carneiro revoltado, mas eu vou falar a ovelha, que daí fica mais fácil, tá? Tinha uma vez uma ovelha muito inteligente, mas ele era muito indisciplinado. E ele ficava muito revoltado porque pela tosquia da lã. A lã dele dava muitos benefícios para as pessoas e ele, como assim, né? A minha lã tá indo para todo mundo e eu sou melhor do que as outras pessoas. Eu sou um dos melhores seres da criação. E aí ele começou a se revoltar com a tosquia e os tosquiadores. Como assim vou tirar minha lã? Se eu sou tão precioso, por que aceitar essa humilhação dessa tesoura gigante? E ele passava frio de tempos em tempos, né? Mas ele não
passava frio de tempos em tempos, mas ele recebia ração, ele tinha um redil onde ele ficava, ele só reclamava dos prejuízos que ele achava que ele estava tendo em razão da tosquia. Aí, diante dessa revolta, então, ele resolveu conversar com Deus e disse assim: já que eu não quero mais sofrer, eu sou tão bom, já que eles pegam a minha lã e tal, eu gostaria que a minha lã fosse coberta de ouro. Né? Orgulhoso se mostrou, daí assim que ele teve Deus atendeu o pedido. E aí assim que ele teve o pelo precioso cheio de ouro, pessoas ambiciosas o encontraram no caminho sem piedade e arrancaram todos os fios violentamente. Deixaram ele em chagas e ele, infeliz, começou a chorar e correu para o Altíssimo e implorou de novo: meu pai, mude-me novamente, não posso exibir lã dourada, senão eu vou encontrar sempre os saqueadores, né? E eles vão, sem compaixão, me machucar. E aí Deus perguntou para ele: o que quer que eu faça então? O carneiro, com mania de grandeza, disse então a Deus assim: quero que a minha lã seja de porcelana primorosa. Então Deus, na sua bondade infinita, transformou a lã do carneiro em porcelana. Logo que ele saiu do pasto, lá no vale, veio uma nuvem enorme, um vento muito forte, que quebrou todos os seus fios, dilacerando-lhe a terra. Aflito, novamente ele queixou o seu todo misericordioso: pai, renova-me. A porcelana não resiste ao vento, estou exausto. E Deus, na sua paciência e bondade, disse: que deseja que eu faça? Então, ele, sem pensar, foi dizendo: bom, para não provocar ladrões e nem me ferir como porcelana, eu quero que a minha lã seja feita de mel. O Criador então satisfez o pedido dele. E lá foi a ovelhinha, que se tornou do mais puro mel. Mas logo que ele chegou lá no redil, bandos de moscas asquerosas cobriram o cheio e, por mais que ele corresse campo afora, não evitou que elas sugassem todos os seus fiozinhos adocicados. O mísero voltou ao Altíssimo e implorou: pai, modifica. As moscas deixaram-me em sangue. E Deus, mais uma vez, ouviu o pedido: que quer que eu faça, meu filho? Então a ovelhinha disse: pensou, considerou: bom, eu seria mais feliz se a minha lã fosse semelhante às folhas de alface. Então Deus atendeu o seu pedido e ele voltou para a planície, muito feliz, né? Numa alegria só, porque ele estava diferente de todos os demais que estavam ali. Só ele era verde, já que ele tinha uma linha de grandeza, né? Quando os cavalos olharam para ele, ele não conseguiu melhor sorte do que das outras vezes. Teve todos os seus pelinhos arrancados pelos cavalinhos. E aí, ele mais uma vez, né, sangrando, todo machucado, correu em direção ao juiz supremo, gotejando em sangue das chagas profundas, e em lágrimas ele gemia: meu pai, eu não suporto mais. Não pretendo a superioridade sobre nenhum dos irmãos. O todo compassivo, vendo que ele estava arrependido, com muita sinceridade, esse arrependimento, observou: reanime-se, meu filho, que pede agora? Então a ovelhinha infeliz pediu em prantos: pai, quero voltar a ser um carneiro comum como eu sempre fui. E terminou dizendo: quero ser simples e útil como o Senhor me fez. Hoje sei que meus tosqueadores são meus amigos. Nunca me deixaram ferido e sempre me deram de beber e de comer. O pai sorriu bondoso, abençoou com ternura e falou: volte e siga o seu caminho em paz. Você compreendeu, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se você pretende receber, aprenda a dar. Então,
A ovelha envergonhada, mas muito satisfeita, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. Lembra do confiar em Deus? É essa confiança. Se as coisas acontecem como elas estão acontecendo, o que a gente tem que buscar na prece, nos fortalecer para aprender a lidar com os desígnios de Deus. Porque às vezes a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por adversidades. Mas aí a gente usa esse recurso maravilhoso que Deus nos deu, que é a prece, que é essa possibilidade de conexão com o divino, que é essa possibilidade de nós que estamos aqui embaixo nos elevarmos através das nossas vibrações. Porque sempre a espiritualidade vai estar nos amparando, desde que a gente peça, desde que a gente ore, mas também labore, que a gente busque essa transformação, que a gente aproveite essa oração para a nossa transformação. E aí, para finalizar, tem lá, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, meus irmãos, hoje eu deixo aqui com vocês essa reflexão sobre o quanto nós estamos usando esse recurso tão poderoso para a nossa transformação, para o nosso melhoramento e para o melhoramento do planeta. Porque o fluido cósmico universal se movimenta, mais uma vez, pela nossa vontade. E qual é a vontade que nós estamos despejando no mundo? Quais são as energias que nós estamos jogando para o mundo? O quanto a gente está se fluidificando para espalhar esse fluido ao nosso redor? Vamos nos ajudar, porque o céu nos ajuda. Muita paz, muita luz. Muita luz e muita prece no coração, para que a gente possa ter sabedoria e força para seguir a nossa caminhada, lembrando sempre de agradecer a Deus por cada situação, pela vida como um todo, porque é uma bênção. Estar aqui para poder progredir é uma bênção. Paz e luz a todos. Agradecemos essa exposição maravilhosa da Raquel. Muito obrigada, Raquel. Sempre nos toca, né? Essas palavras sempre nos tocam. Agradecemos imensamente. Convidamos agora todos a permanecerem, né, com toda essa luz, como a nossa palestrante disse, para agora fazermos o passe. Então, que todos se mantenham conectados com o Senhor.